carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 5. Abra comigo, por favor, irmão, em nome de Jesus. Gálatas capítulo de número 5. Abra a palavra do Senhor. Gálatas capítulo de número 5. Nós vamos meditar na santíssima palavra de Deus aqui no nosso templo, em nome de Jesus. Gálatas capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Eu quero ler o verso 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Gostaria que a igreja, mesmo assentada, lesse comigo, ok? Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo, servo do Deus Altíssimo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele nos diz neste texto sobre o fruto do Espírito Santo. Alguém chegou a dizer que ele estava se referindo aos adornos do caráter cristão, né? Como ele recebe esta bênção de Deus em nome de Jesus. Ele fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós já falamos aqui sobre o amor, estamos falando nos domingos de manhã sobre o fruto do Espírito, já preguei sobre o amor, a alegria, a paz e sobre a longanimidade. Longanimidade, hoje falaremos sobre benignidade e bondade, pois esses dois estão interligados. Benignidade está ligado a atos de gentileza e bondade ligado ao caráter da pessoa. Então, benignidade e bondade é o assunto que vamos estudar nesta manhã aqui. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Que alegria podermos nos reunir nesta manhã de domingo, nesse dia tão belo e maravilhoso que o Senhor nos concedeu, estarmos aqui para celebrar o Teu nome, receber a Tua palavra. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, obrigado, Senhor Deus, pelos nossos preciosíssimos visitantes. Recebam bênção do Senhor. Se há alguma necessidade, todas elas sejam supridas pelo Teu poder. Abençoe, ó Pai, os sonhos e projetos, ideais, propósitos dos nossos visitantes, para que todos eles possam se cumprir na pessoa de Cristo Jesus. Que sintam-se acolhidos, abraçados, amados em nosso meio, ó Deus. Abençoe aqueles também, ó Pai, que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, ó Pai, pelo site da igreja. Que sejam também tocados pelo Senhor, que sejam também abraçados por Ti nesta hora. Sei com aqueles, ó Deus, que estão acamados, que estão enfermos, por motivo de enfermidade não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor. Visita-os, ó Deus, nesta hora, onde quer que encontrem, onde quer que estejam, ó Deus. Recebam ali o toque do Senhor, a graça maravilhosa, bendita do Senhor, a cura do Senhor em nome de Jesus. Afofa-lhes a cama, o travesseiro, Senhor. Aqueles que estão viajando, ó Pai, viajaram devido ao feriado, estão nesse dia retornando a Cascavel, ó Pai, proteja-os nas estradas. Livra-os, ó Deus, de todo e qualquer perigo e acidente. Aqueles que ainda hão de viajar, Senhor, a trabalho, Pai, leva-os debaixo da Tua graça. E que saibamos sempre glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós oramos também por toda a igreja, aonde neste momento está celebrando o Senhor, aonde neste momento está havendo atos de adoração, Pai. Abençoa todas as igrejas, sem exceção, Senhor, para que haja o derramar do Espírito Santo. É a oração que lhe fazemos. Fala conosco, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Queridos, Paulo, eu sempre destaco aqui na abertura, quando ele fala que o fruto do Espírito é bom lembrar disto, né? Adornos do caráter cristão. O fruto do Espírito, ele não diz que os frutos são, mas o fruto é. Então, todo cristão tem que se manifestar, tem que manifestar na vida dele. Todo cristão tem que vivenciar, desfrutar de tudo isso daqui que está escrito em Gálatas 5, 22, 23. Todo cristão tem que aprender a amar. Todo cristão tem alegria. Ter alegria não quer dizer que ele não passa por momentos difíceis de adversidades, momentos que a tristeza pode bater à porta do coração. Ele pode passar por isso, mas ele é alegre. Ele não é tomado pela tristeza e não vive na melancolia, porque a alegria faz parte da vida dele. Tem momentos de tristeza, mas sua vida é marcada pela alegria em nome de Jesus. E até em meio à tristeza ele consegue se alegrar também, porque isso ele tem. Fala da paz, todo cristão tem que ter paz. Se você ouvir algum cristão dizendo, eu não tenho paz, estou sem paz, você fala, mas alguma coisa está errada. Porque o cristão tem que ter paz, porque paz é fruto do Espírito Santo. Todo cristão tem que ter longanimidade. O que quer dizer longanimidade? Paciência, suportar, pacientemente, né? Longanimidade. Veja bem, esta longanimidade, saber suportar, ser paciente para com o outro, é importante nas nossas vidas. E agora então, benignidade e bondade. Até lá para 5 da tarde. Brincadeira, visitantes, brincadeira, fiquem tranquilas. Não, é rapidinho. Né? Benignidade. Vamos voltar para a pessoa de Deus. Para a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Ou benignidade faz parte do caráter de Deus. Vamos ler alguns textos? Domingo de manhã nós folheamos. Sua Bíblia vai comigo, ou no seu celular, vai marcando a Bíblia no celular, você não pode entrar no WhatsApp, tá ok? Fique só no celular aí. Lá no Salmo 100, um salmo muito conhecido, a bondade faz parte do caráter de Deus. Olha, você sabe de cor esse texto, tem certeza disso, mas todavia, vamos abrir lá, aqueles que puderem, evidentemente, para lermos juntos. O Salmo 100 é um hino de ingresso à presença de Deus. E o Salmo 100, após narrar coisas extraordinárias, no verso 5, podemos ler juntos? Diz assim, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então olhe que a bondade, ela faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus, da pessoa de Deus. O texto diz, porque o Senhor é bom. Ele está dizendo, no verso 1, celebrar com júbilo ao Senhor. No verso 2, ele fala para servirmos ao Senhor, para nos apresentar diante dEle, sabendo que Ele é Deus, Ele nos fez, nós somos dEle, somos do seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrar por suas portas, no verso 4, com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças, ou seja, o salmista está dizendo, faça tudo isso. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Aquele filme, não sei quem já assistiu o filme, Deus Não Está Morto. Quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto? 1 e o 2? Tem 1 e tem o 2, né? 1 é excelente, o 2 é extraordinário. Ou 1 é extraordinário e o 2 é excelente. São fantásticos. Os irmãos assistiram, gostaram do filme? Muito bom, né? Deus Não Está Morto. Muito bom aquele filme. E lá um dos pastores lá do filme, ele fala assim, como é que ele diz a frase sobre a bondade de Deus?
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. É isso? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Ou seja, tem uma canção, Deus é bom, não tem? Como é que é? Não sou daquela época que vocês cantavam? Tem vários, então deixa quieto. Nós vamos fazer aqui uma cantata. Deus é bom o tempo todo. Diz lá o pastor do filme Deus Não Está Morto. E o tempo todo, Deus é bom. Quando nós olhamos para a bondade de Deus, nós somos surpreendidos por ela. Abra lá em Jeremias 31. Olha que coisa linda. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus, antes de falar sobre nós, no fruto do Espírito. Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com o quê? Benignidade te atraí. A bondade faz parte do caráter de Deus e nós fomos atraídos pela benignidade de Deus. Olha que texto lindo, um texto que você tem que marcar na sua Bíblia. Quem sabe deixar de proteção de tela no seu computador, tela de descanso no seu computador, deixar sobre a mesa, colocar na geladeira, colocar em algum lugar para você ler sempre. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Ou seja, por causa da benignidade de Deus, nós somos atraídos a Ele. Deus te atraiu, sabe por quê? Atraiu quer dizer, nos aproximou dEle. Não entenda erroneamente a palavra trair, é atrair, aproximar. Porque Ele nos amou eternamente, com amor eterno. O que quer dizer ser amado por amor eterno de Deus? Ou seja, antes do mundo ser mundo, antes de nada existir, antes de nada acontecer, o Senhor já nos amava. Deus não passou a te amar a partir do dia que você nasceu. Deus já te amava antes de você ter sido concebido pela sua mãe, porque na visão sobrenatural de Deus, na visão onipotente de Deus, na visão onipresente, onisciente de Deus, Deus já nos amava. E a benignidade dEle nos atraiu a Ele. Aí você pergunta, mas como assim, pastor? Que Deus demonstrou para conosco a sua benignidade. Ele a demonstrou na pessoa de Jesus Cristo. Abra em Efésios capítulo 2 agora, por favor. Efésios capítulo 2. Essa benignidade foi demonstrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo demais. Efésios capítulo 2, eu vou ler para você do verso 1 até o verso 10, ok? Eu leio rapidamente, 2, 1 até o verso 10. Por causa da benignidade, por causa da bondade de Deus. Olha Efésios 2, 1 a 10, acompanhe, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, olha agora, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Em bondade em Cristo, pela graça e salva, a gente a festa, dom de vossa, dom de Deus, dom de obra, ninguém escolhi, né?
são feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas o verso 7 fala aí, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Está acompanhando? O verso 1 do capítulo 2 diz que Ele nos deu vida quando estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então estávamos em delito, estávamos em pecado. Verso 2: andastes outrora, como nós andávamos, segundo as inclinações da carne, né? Segundo o curso do mundo, segundo o espírito da desobediência, as inclinações da carne, diz o verso 3, eu repito essa expressão, éramos filhos da ira, verso 3, aí no versículo 7 ele fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ou seja, a bondade de Deus se manifestou em Cristo Jesus para conosco. Não havia em nós nada de bom, não havia no ser humano nada de correto, não havia no ser humano nada de santo, não havia no ser humano nada que nos atraísse a Deus, mas o que aconteceu na nossa vida foi gesto da bondade de Deus, foi a benignidade de Deus, foi a compaixão de Deus, foi a graça do Senhor. Por isso o verso 8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9 fala, não dê obras, para que ninguém se glorie, ou seja, a manifestação da sua graça nas nossas vidas. Abra em Tito também, Tito 3, Tito está depois aí de Timóteo, né? Tito 3, Tito capítulo 3, acharam? Verso 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador do Espírito Santo, o renovador do Espírito Santo. Fomos renovados pelo Espírito Santo, fomos lavados pelo Espírito Santo, fomos transformados pelo Espírito Santo. Mas o verso 4 fala, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, quando a benignidade de Deus, quando a bondade de Deus, quando esta graça de Deus se manifestou, Deus, Ele nos lavou. Ou seja, nós somos lavados por esta graça de Deus. Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus é ela que nos conduziu ao arrependimento. Romanos 2,4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, verso 4, há uma pergunta no final, dizendo, ignoras? Está porventura ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Eu me arrependi dos meus pecados, eu me arrependi das mazelas da minha vida, eu me arrependi dos meus erros, porque um dia eu caí em si. Não é só isso. Se eu me arrependi, foi um ato da bondade de Deus para comigo. Porque a bondade de Deus para conosco nos fez reconhecer os nossos erros. E a bondade de Deus para conosco nos deu o seu divino, eterno, poderoso perdão em nome de Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, notando? Deus é bom.
A bondade de Deus é manifestada na pessoa de Cristo. A bondade de Deus nos atrai a Ele. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus, diz a Bíblia também, que tem que ser fruto de ações de graças. Salmo 106, verso 1, vai dizer isso, 107, 1 e 106, verso 1. Esses dois salmos da palavra do Senhor, vai dizer assim para nós, eu vou ler para você aqui em nome do Senhor, na palavra. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 107, verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então a Bíblia está nos chamando, irmãos, em nome de Jesus, para rendermos louvores a Deus, para cantarmos, exaltarmos a pessoa de Deus, devido à sua bondade. Mas olha o Salmo 145, verso 7, há uma orientação de Deus. Salmo 145, verso 7, há uma orientação de Deus sobre a sua bondade, dizendo assim: divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericórdia ao Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O verso 7 fala, olha aí, divulgarão a memória do quê? Da muita bondade. O que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim e para nós nesta manhã? Que a bondade de Deus tem que ser proclamada. A bondade de Deus tem que ser anunciada. A bondade de Deus tem que ser passada para frente. A bondade de Deus tem que falar para as pessoas o quanto Deus é bom. Dizer para as pessoas, sabe, olha, Deus manifestou atos de bondade. Por causa da bondade do Senhor, Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário. Por causa da bondade de Deus, Ele verteu o seu sangue precioso. Por causa da bondade de Deus para conosco, Ele nos resgatou do império das trevas. Por causa da bondade do Senhor, olha como Deus é bom para com você. Nós que estávamos mortos, diz Efésios 2, 1, nos delitos e pecados, nós que éramos, verso 3, filhos da desobediência, inclinados às coisas do mundo, Deus agiu com atos de bondade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, como diz o autor lá do filme, né, personagem do filme. Então veja bem, amados, Deus está dizendo que proclamarão, vamos anunciar, vamos passar à frente, vamos dizer para as pessoas, vamos divulgar a memória da tua muita bondade, porque o Senhor é benigno, Ele é misericordioso. Fala dessa bondade dEle para com as pessoas. Porque muitas pessoas ficam temendo Deus, com medo de Deus, da ira de Deus, né, etc. Não, não é isso. Elas têm que entender o quanto Deus é bom. E por Deus ser bom, Deus as conduz ao arrependimento e à mudança de vida. Mas a boa advertência, a bondade de Deus não é licença para pecar. A bondade de Deus não é uma autorização para fazer o que quer, o que bem entende. A bondade de Deus é a oportunidade para sermos transformados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senão a pessoa vai entender errado. Ah, Deus é bom. A Bíblia fala da bondade do Senhor. Jeremias 31 fala que a benignidade do Senhor nos atraiu a Ele. Então, se Deus é bom, se manifesta a bondade dele na pessoa de Cristo, louvado seja, então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai ser bom, Deus é bom, e não vai fazer nada de ruim, Ele não vai pesar a mão sobre mim. Não se engane. Bondade de Deus não é licença para pecar, bem como a longanimidade de Deus também não é uma autorização para fazer o que bem entende. É pela bondade de Deus, nós proclamaremos os feitos dEle, a memória da sua muita, gigantesca bondade. E se nós, nesta manhã, pegássemos aqui uns microfones sem fio e passasse no auditório e perguntasse a cada um, fala para mim,
um gesto da bondade de Deus para com a sua vida. Como Deus tem sido bom para com você. Eu creio que todos sem exceção, poderíamos dizer o quanto Deus é bom para conosco. Quanto Deus é bom. A melhor coisa que Ele fez por nós, já falei, vou só repetir, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação, gesto de bondade. Havia merecimento em nós, no ser humano? Sim ou não? Não havia nenhum merecimento. Eu vejo pessoas às vezes orando assim, Senhor, ou às vezes falando, né? Eu peço a Deus aquilo que Ele possa dar aquilo que eu mereço. Se você já orou pedindo a Deus para dar aquilo que você merece, cuidado. Porque se Ele for dar aquilo que você merece, o bicho vai pegar. Né? A gente tem que ter cuidado até com a oração. Tem que cuidar. Você dá aquilo que eu mereço. Tá bom, vou te dar o inferno, vou pesar a mão sobre você. Não quero o que eu mereço. Eu quero a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia e a tua bondade para com a minha vida. Não me dê aquilo que eu mereço, não, porque se eu der aquilo que eu mereço, eu já era. Né? Então, dá a graça do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. É igual a pessoa fala assim, Senhor, me dê paciência, eu quero paciência, Senhor, me dê paciência. Deus dá aprovação para você ter paciência. Olha o que você vai pedir para Deus. Senhor, eu quero paciência, muita paciência. Tá bom, vou te encher de tribulação para você desfrutar de muita paciência. Olha o que você vai pedir para Deus, né? Presta atenção onde orar, veja o que você vai falar para Deus para não pedir coisa errada, né? Peça a coisa certa, né? Senhor, ore corretamente. Então, amados, a bondade de Deus, voltando à bondade do Senhor, ela também nos instrui. No Salmo 25, versículo de número 8, Salmo 25, verso 8, fala assim, vou ler para você aqui. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Quando Deus está apontando o caminho correto aos pecadores, é porque Ele é bom e reto, amém ou não amém? Ele é bom. Então a bondade de Deus nos instrui. Quando você está sendo instruído pela palavra, orientado pela palavra, edificado pela palavra do Senhor, agraciado pela palavra do Senhor, é porque Deus está sendo bom para com você. Agora a pergunta é, nós temos proclamado a bondade de Deus para as pessoas? Nós temos falado desta tremenda, gigantesca, maravilhosa, gloriosa bondade, quanto Ele é bom, temos falado isso para as pessoas? Nosso falar, quando abrimos a nossa boca, proferimos as nossas palavras, estamos anunciando os atos de bondade de Deus para com as pessoas? Ou vivemos na murmuração, que é pecado? Voltando lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, Gálatas, Paulo escrevendo, ele fala, o fruto do Espírito é benignidade, bondade. Ora, o cristão, ele é carimbado por aquilo que faz parte da essência de Deus. Porque a partir do momento que o cristão, a pessoa aceitou a Cristo, tornou um cristão, ela recebe na sua vida a graça de Deus sobre ela. Então aquilo que pertencia a Deus passa a pertencer a ela. Se Deus é benigno, o cristão também passa a ser benigno. A marca do cristão verdadeiro. Conhece um homem se é de Deus, não é de Deus, quando ele pratica atos de bondade, de benignidade, quando ele começa a agir como Deus age em nome de Jesus. A benignidade torna o homem semelhante a Deus. A maior tragédia do mundo é quando as pessoas deixam de praticar atos de benignidade e de bondade. Abra a sua Bíblia no Salmo 53, olha o que o salmista fala. Alguém lê para mim bem forte, depois eu leio no microfone, para quem estiver assistindo poder ouvir o texto. Salmo 53, verso 3.
Olha aí, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A maior tragédia da vida é quando a pessoa perde a benignidade. Não há quem faça o bem, dizia o salmista naquela época, Davi. Nem sequer um. É impossível alguém dizer cristão, se não manifestar na sua vida esta partícula, esta parte, este gomo do fruto, que é a benignidade. A benignidade, traduzindo, significa gentileza, doçura, se tornar uma pessoa boa, tornar uma pessoa abençoadora. Alguém disse, eu escrevi para não esquecer, a gentileza simpática ou doçura do gênio, que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de causar dor. Gentileza e doçura deixa a pessoa à vontade e a leva a recuar diante da ideia de provocar dor em quem quer que seja. A pessoa que é bondosa, benigna, que o Espírito Santo habita nela. Muito mais do que ser uma pessoa justa, Deus quer que você seja benigno. Vou repetir. Muito mais do que ser uma pessoa justa, Deus quer que você seja benigno. Aquele que é justo, ele faz somente o que a letra manda. Aquele que é benigno, ele vai além. O justo faz somente o que a letra manda. Está preso à letra. Eu estou sendo justo, nem mais, nem menos. Eu sou justo. Isso é pessoa justa. Deus não quer isso. Deus quer pessoa benigna. A pessoa benigna, ela vai além. Ela vai além. A pessoa que quer se demonstrar uma pessoa justa, além de agir somente dentro daquilo que a letra manda, ou a lei manda, ela fica ressentida quando tem que dar algo para alguém. Ela fica ressentida, fica com dor no coração, dor na alma, quando ela tem que abrir mão de algo para o outro. E quando faz, eu quero fazer simplesmente o que a lei manda, nada além nem a quem, porque eu sou um homem justo. Está errado. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele, no fruto dele, nos torna benignos. E o benigno, ele vai além. O benigno, ele age com atos de generosidade para com as pessoas. O benigno é generoso. O benigno, agindo como Deus age, ele não pergunta se a pessoa merece ou não merece. Ele faz sem ela merecer. Porque um dia Deus fez algo na vida dele sem ele o merecer. Irmãos, estão entendendo? Sim ou não? Ah, mas eu sou justo. Eu sou justo. Eu faço o que a letra manda. Nada além nem a quem, nada a mais ou nem a menos, é ali, é 5, é 8, nada mais nem menos. Eu sou justo. Deus não quer que você seja justo nesse sentido. Deus quer que você seja benigno. Porque se Deus fosse justo para com você, para comigo, para conosco, Ele nos lançaria no fogo do inferno. Ele foi benigno. Ele foi além. Ele tomou sobre si, na pessoa do Filho, as nossas iniquidades, pecados, as nossas transgressões. O castigo nos traz a paz, tal sobre ele. Pelas suas pisaduras, diz a Bíblia, fomos sarados. Ou seja, ele fez aquilo que nós não merecíamos. O benigno, o cristão benigno, ele sabe, repito, ser generoso para com as pessoas. Jesus contou uma parábola muito interessante sobre isto. Muito interessante. Eu vou resumi-la aqui, depois nós vamos ler o texto. Digamos que
Eu vou ilustrar a parábola de Jesus. Jesus chamou, na parábola, contando que um trabalhador, um fazendeiro, vamos dizer, um empresário, um fazendeiro, ele tinha que colher a sua vinha, onde tinha que recolher os frutos. Ele chamou alguém para trabalhar nos frutos. Chamou, vamos dar um nome aqui, o João. O João começou às 5 da manhã, contratado por ele para trabalhar na sua vinha. E ele trabalhou das 5 da manhã até às 6 da tarde. 13 horas direto. 13 horas. Vou te pagar R$200. Tudo bem por dia. Você trabalha das 5 da manhã às 18 horas. Te pago 200. Combinado? Combinado. Certo? Certo. Está tudo certo nós? Tudo certo. Então pode trabalhar. Ao meio-dia, o patrão sai na rua e encontra o Pedro. Fala, Pedro, quer trabalhar na minha vinha? Quero. Já são meio-dia. Trabalha até às 18? Trabalho. Vou te pagar R$200, tá bom? Tá bom, muito bom. Pode ir. Foi trabalhar. Às 5 da tarde, o patrão sai na rua e encontra o Antônio. Antônio, você não está trabalhando até agora? Não estou trabalhando, ninguém me deu serviço esse dia, não consegui nenhum emprego esse dia, está difícil, ninguém me deu trabalho. Vai trabalhar na minha vinha, preciso de mais alguém lá. Até que hora, patrão? Até 6. Mas já são 17 horas, trabalha até 18. Vou te pagar R$200, tá bom? Tá bom, vai trabalhar na vinha. E o Antônio foi trabalhar na vinha 1 hora. Ora, o João trabalhou de que hora a que hora? Das 5 da manhã às 18. O Pedro foi da meio-dia às 18. O Antônio foi das 17 às 18. Os três receberam o mesmo salário. E na hora do acerto, o patrão está pagando. João, 200. Pedro, 200. Antônio, 200. E alguns ficaram revoltados, talvez tenha ficado também quando contei a história aqui no auditório. Mas isso não é justo. Que absurdo. Ele trabalhou 13 horas, ganhou 200, trabalhou 1 hora, ganhou 200. Ora, mas o combinado não foi 200? Foi combinado. Aí Jesus fala assim, são aos vossos olhos algo maldoso o fato de eu ser bom? Abra lá em Mateus capítulo 25. Mateus 20. Mateus 20, verso 5. Mateus 20. Vou levar os textos depois, principalmente o verso 15. Mateus 20. 1 em diante. Mateus 20, 1 em diante. Ok? Mateus 20, 1 em diante. Porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou para a vinha, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e diz-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles, porém, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, diz o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?
Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aquelas pessoas ficaram revoltadas por quê? Verso 15. Não te é lícito fazer o que quero, o que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? O que chamou a atenção dos outros trabalhadores foi a bondade do patrão. Eles tinham que receber muito menos do que eu. Porque, olha bem, eu trabalhei o dia inteiro, ele trabalhou 2 horas, 1 horinha, por que ele está recebendo tanto quanto eu? Isso é injusto, não é injusto. O patrão quis ser benigno. Porque aquele que trabalhou mais, já tinha um acerto, algo que tinha sido combinado com ele. Se eu combinei com você que vou te pagar 200, você recebeu os 200, não recebeu? Eu paguei o que eu combinei contigo. E se o outro, que não teve trabalho, que ninguém lhe deu trabalho, eu quero dar a ele o mesmo que eu dei a você, o que está de errado nisso? Quando nós não temos olhos bons, nós tornamos olhos avarentos, egoístas, e nós pensamos apenas em nós mesmos, e não sermos abençoadores na vida de outros em nome de Jesus. É igual aos 2 filhos pródigos. Um filho pródigo vai embora, gasta tudo, o pai torra tudo quanto tinha, perde tudo quanto tinha, aí volta arrependido, contrito, né, ali com o coração moído, pede perdão ao pai, e o pai faz uma festa, um banquete, e o outro fala assim, mas eu trabalhei para o senhor a vida inteira, eu nunca te dei um desperdício, eu nunca desprezei de uma ordem tua, eu fiz tudo que o senhor quis, o senhor desejou, por que agora? Ou seja, ele não consegue ter benignidade, ele não consegue atos de bondade. Mas veja bem, eu estou aqui servindo ao Senhor há 58 anos, chegou esse outro agora aqui, ainda tem mais privilégio do que eu. Falta atos de benignidade, de bondade. Eu trabalho nessa empresa há 89 anos, e esse chegou, já é gerente, eu não sou. Falta o coração, o sentimento do Espírito Santo de bondade, de se alegrar com o outro sendo próspero, do outro crescendo. Irmão, estão entendendo? Sim ou não? Ele está crescendo, louvado seja Deus. A pessoa maldosa, a pessoa egoísta, a pessoa avarenta, a pessoa sem Cristo, sem o Espírito Santo, vai dizer, aquele homem fez, foi injusto, porque não podia ter pago o mesmo valor. Ele tinha que ter pago mais para quem trabalhou mais, não tinha que ter pago nada. Ele pagaria o que ele quisesse, porque o dinheiro é dele, e dinheiro dele, ele faz com o dinheiro dele o que ele bem entender. Mas Jesus não está falando aqui de dinheiro, ele está dizendo, ao verso 1, porque o reino dos céus é semelhante. Alguém que já estava caminhando com o Senhor, trabalhando no reino dos céus, aí outro chegou agora que eu conheci o Evangelho, agora conheci a graça, agora que eu abracei a Jesus. Não, espera aí, você, calma aí, eu estou aqui mais tempo nesse negócio. Calma aí, eu estou há mais tempo, não estou entendendo? É o reino do céu, não está falando de dinheiro, não está falando de valor financeiro, não está falando disso. Está dizendo que o reino de Deus, para o Senhor nós somos todos iguais em nome de Jesus, não há diferença. Não importa se você serviu a mais ou a menos anos ao Senhor, o que importa é que você é do Senhor e você está a serviço do Senhor em nome de Jesus. Jesus Cristo no Sermão da Montanha ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Aqui fala, se seus olhos forem maus, Mateus 6, 23, ele fala, são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, iluminado, caso porém a luz que há em ti sejam trevas, Mateus 6, 23, que grandes trevas serão. Tem gente que tem olhos de maldade, nós devemos ter olhos de bondade para com as pessoas em nome de Jesus, amém, irmãos? Essa generosidade que brota no coração, essa generosidade. Irmão, deixa eu perguntar para os irmãos e irmãs, você é generoso para com as pessoas? Generoso? Você é generoso? Se eu pegasse aqui esse outro microfone
e mandasse um dos diáconos entregar, se pedisse a um dos diáconos para entregar para você, e a seguinte pergunta: relate hoje para nós um gesto seu de generosidade para com alguém, que você, aí não é só essa pergunta, vírgula, que você nunca viu na frente, não conhece, não sabe que você foi generoso para com ela. Relate aí. Eu creio que muitos iriam se envergonhar dizendo: não há gestos de generosidade em nós. Oh, mas eu lembro sim, pastor, eu lembro no ano de 1532, eu fui muito generoso. Não, aí também não vale, né? As pessoas querem que as outras sejam bondosas para com elas. Elas não querem ser bondosas para com as outras. As pessoas querem que outros sejam generosos para com eles. Eles não são generosos para com outros. Atos de generosidade. A generosidade é algo que está em escassez nos dias atuais. Mas louvado seja Deus, que aqui nós temos muitas pessoas generosas. Amém, irmãos? Que sejam todos generosos, abençoadores, que abençoam outras vidas, generosos, generosos. Não é ter atos de generosidade só com os familiares. E às vezes até eu vou inverter. Tem muita gente que é generoso para com os de fora, não consegue ser com a família. Primeiro temos que ser generosos com os de casa. Porque diz a Bíblia, primeiro os domésticos da fé. E depois sermos generosos com os demais. Amém ou não amém? Generosos, generosos. Abra a sua Bíblia. Efésios 4. Efésios capítulo 4, está depois de Gálatas, ok? 4, 31 e 32. 4, 31 e 32. Fala assim, Efésios 4. Longe de vós, longe, todo o quê? Amargura, que mais? Cólera, que mais? Ira, que mais? Gritaria, que mais? Blasfêmias, e assim, toda malícia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia fala assim, longe de vós, toda gritaria, você grita. Quando você discute em casa, você grita. Seu marido gritar com você, fala, você já leu Efésios 4, 31? Se a mulher gritar, você já leu Efésios 4, 31? Depois que você passar da dor da paulada na cabeça, você fala, não li ainda, vou ler agora. Mas lê Efésios 4, 31. Toda gritaria, amargura. Tem gente amarga no mundo? Ah, fulano é tão amargo. Cólera. Não é doença não, viu? Cólera aqui é ira. Ira. Malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos. Por que benigno? Porque como Cristo vos perdoou, perdoe também. Pastor, mas ele não merece, pastor. Mas reverendo Edinaldo, veja bem, ele não merece. Você merecia a bondade de Deus para com a sua vida? Não. Deus não foi bondoso? Seja bondoso para com as pessoas. Seja benigno. Seja generoso. Ato de generosidade, porque o Espírito habita em você e o fruto se manifesta em você. E você abençoa quem quer que seja, conhecendo ou não conhecendo, você é bênção na vida das pessoas. Mas pastor, se eu abençoar alguém e ele não for ingrato, você também é ingrato com Deus direto? O que tem? Continua abençoando. Mas se eu der algo para alguém e ele fizer algo que não deve fazer com que eu dei, aí é problema dele, mas você foi abençoador, generoso. Generoso. A Bíblia fala assim, se você ver, olhar, perceber o irmão necessitado, e você tem no bolso algo que pode ajudar aquele irmão,
ou mantimento, alguma coisa, e você fala assim, passa amanhã que eu te ajudo, você pecou contra Deus. Você pecou contra Deus. Estava já com você, já poderia ter suprido aquela necessidade. Você fala, passa amanhã. Aí amanhã você cai fora para ele não te achar. Você já pecou. Se tem, tá. Se tem, tá. Abençoa em nome de Jesus. Amém? Então a benignidade nos leva a perdoar as pessoas. Ah, fulano, ele é tão bonzinho, ele perdoa todo mundo. Uns vão dizer, fulano é tolo. Não, ele tem o Espírito Santo na vida dele. Porque ele está preocupado com o seu relacionamento com Deus. Porque se eu não perdoo alguém, consequentemente, Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, aí o bicho pega. Então, se você está preocupado com o relacionamento com Deus, o benigno, ele age como Deus age. O Salmo, o último texto, 112, 4 e 5, Salmo 112, verso 4 e verso 5. O fruto do Espírito é muito lindo, né? Muita lição maravilhosa. 112, 4 e 5. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. O benigno, ele se compadece e empresta. O benigno é aquele que está vendo uma necessidade, está vendo uma carência, ele fala, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca. No meu carro ninguém anda. No meu carro ninguém entra. No passado tinha umas coisas assim. No meu carro, não, isso é meu, não pega que é meu, é meu, é meu. E o outro necessitado. O benigno, ele vai lá e empresta. A Bíblia usa a expressão emprestar. Eu diria até, ele dá. Ele abençoa. Seja benigno. Seja bondoso. Quando a igreja permite que o Espírito Santo se manifesta, e os atos de benignidade e bondade vão se manifestando, irmãos, imagina quantas pessoas nós podemos tocar pela fé com gestos de bondade, de benignidade. Uma história que eu já contei aqui, vou repetir que me veio à mente neste momento, não havia nem pensado, não veio à mente agora. Aquela mãe de pastor, mãe de um pastor, contei aqui já. Do outro lado da casa, alguém chegava de mudança. Chovendo, tirando mudança debaixo de chuva. E aquela senhora de idade já ficou olhando aquela cena, mudança, vai, mudança, sai do caminhão, desce do caminhão, vai. E a pessoa tinha ali um casal, filhos pequenos. A mulher correu para a cozinha, preparou uma sopa deliciosa, uma sopa saborosa. Atravessou a rua com um guarda-chuva debaixo de chuva, foi lá e bateu na porta. Bem-vindos ao nosso bairro. Vi que vocês estão mudando aqui agora. Bem-vindos ao nosso bairro. Eu moro naquela casa, sou fulano de tal. Eu queria trazer para vocês algo aqui. Eu trouxe uma sopa para vocês. Vocês também estão famintos, não é? Vocês aceitam essa sopa aqui? A família aceitou aquela sopa, o gesto de bondade daquela mulher. Com aquele gesto, toda a senhora é da onde? Eu sou fulano de tal, sou da igreja presbiteriana tal. Ah, é? Que dia que tem culto na sua igreja? Eu vou lá. Ah, o senhor vai, que bom, vai lá sim. Tem trabalho para as crianças, jovens, adolescentes, tem trabalho. Ah, vamos lá então. Aí, depois no domingo, foram à igreja. Todos se converteram. Porque alguém foi benigna. Alguém foi bondosa. A pessoa está no trânsito com o seu carro, chovendo. Tem gente no ponto de ônibus esperando um ônibus. Uma poça de água na frente. Ele passa correndo e dá um banho em quem está no ponto de ônibus, sai rindo. Talvez você já fez isso. Ao invés de parar e bem devagar, para que nada aconteça, alguém vai dizer, esse foi diferente. Por que foi diferente? Porque nele habita o Espírito Santo de Deus.
em nome de Jesus, amém? Você está na fila do banco, no caixa, no mercado, no supermercado. Embora tenha o caixa dos idosos, o caixa de fulano, beltrano, ciclano, você vê alguém lá na fila, não, por favor, pode passar na frente. Por favor, pode passar. No trânsito, pode passar. Fica à vontade. Benigno, benigno. Alguém comprando lá na fila do mercado, já viu essa cena? Está comprando no mercado, na hora de passar a compra, está contando as moedas. Já viu isso? Contando as moedas. Aí de repente ela pega algo assim, você vê que é útil, não é coisas inúteis não. Não é bala, não é essas coisinhas, coisas inúteis. Algo útil, ela coloca no canto. Não vou levar isso aqui não. Você percebe que não tem dinheiro. Aí você faz o quê? Não estou vendo? Não. Você fala, por favor, deixa eu te abençoar. Pode levar. Deixa eu ter a honra de abençoar a tua vida pagando isso aqui para a senhora, para o senhor. Deixa eu ter a honra de fazer isso. Ah, pastor, se eu fizer vai me faltar. Que falte a você, mas não falte para aquela pessoa. Porque você foi benigno. Você foi bondoso para com a pessoa, em nome de Jesus. A pessoa está andando na rua cheia de peso, né, carregando um monte de coisa. Você é benigno. Você vai lá, ajuda a carregar. Ajuda a carregar. Ajuda a levar. Estou falando de coisas muito simples, até banais, mas atos de bondade para com as pessoas em nome do Senhor. Atos de benignidade, de bondade. Tem gente que, não é o caso aqui, louvado seja o Senhor, que é tão avarento, que mata um ao outro, porque a cerca passou um pouquinho do lado da sua terra. O muro ficou um pouquinho torto, já vai lá e mata o cara, já faz um monte de besteira. Ser benigno. Abençoa, abençoa. O benigno é aquele que está disposto a abrir mão para abençoar uma vida, porque Cristo abriu mão da vida dele para nos dar vida em nome de Jesus. Eu encerro essa pregação nesta manhã dizendo, surpreenda alguém essa semana com gestos de bondade, porque Deus foi bom para com você. E ao surpreender alguém, não conte para ninguém, porque que a mão direita fez, que a esquerda não saiba. Porque se você fez, como já contou com a outra, você puxou glória para você. Se você recebeu glória para você, você perdeu a recompensa do Senhor. Deixa Deus te recompensar. Seja generoso, não seja mão. Em Minas dizia mão de vaca, é isso? Muquirana, mão de vaca. Não seja muquirana, mão de vaca. Eu já vi gente, irmãos, brigando em restaurante, porque o troco não veio 15 centavos, 10 centavos a mais, a menos, você deu a menos ali, 10, ficou brigando com 10 centavos. 10 centavos, brigando, mas isso aqui é meu, é meu, é meu. É igual aquele cara que toma um monte de vaca, ele está morrendo, dizia, olha filho, vem cá, antes que eu morrer, quero falar com você, que foi pai, eu estou morrendo, filho, está vendo esse relógio, filho, foi do vovô, filho, do vovô, bisavô veio para o vovô, filho, do vovô passou para o papai, filho, agora eu estou morrendo, você quer comprar antes de que eu morra? Você quer comprar antes que eu morra? Avarento, avarento, queria vender na hora da morte o relógio para o filho. Você quer comprar isso que eu morra, filho? Irmãos, generosos. Amém, irmãos? Na hora do dízimo da oferta, aí pega, né? O pessoal abre a carteira, tem a nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e a de 2, e tem o cantinho das moedas, já abre o cantinho das moedas. Né? Olha as moedas. Aí está errado. Agora as moedas se encontram, os dinheiro. Antes você anda nota de 100, a nota de 100, quanto tempo não te vejo? Aí eu estou viajando para a Europa. E você de 50, eu estou pelo shopping. E você de 20, estou nas padarias. E você de 10, eu também vou na padaria, vou no açougue. E você de 2, aí eu sou sempre com as moedinhas, estamos sempre na igreja, louvado seja Deus.
Estamos sempre na casa do Senhor, glória a Deus. Né? Muquirana. Aí fala, me dá uma ajuda, eu queria comprar um pão. Eu aconselho não dar dinheiro, vai na padaria, dá um pão, compra a comida, dá para a pessoa. Seja generoso, porque o fruto do Espírito é benignidade e bondade. Não espere só receber de Deus. Faça para os outros e Deus te recompensará em nome de Jesus. Quando olhamos para nós, que todos sejam generosos para comigo, sejam bondosos para comigo, benignos para com a minha pessoa, mas se eu não sou com ninguém, é igual um missionário, eu encerro com isso agora, e vou orar. Missionário, quer ser missionário, foi ser missionário lá na África, não sei na onde. Aí orando assim, dizendo, Senhor, estou aqui na África, ninguém me manda uma oferta, ninguém me ajuda, ninguém me sustenta, nenhuma igreja me ajuda, Senhor. Aí Deus falou no coração dele, quando você estava lá no Brasil, quando você era empresário, tinha posição boa, quantos você ajudou? Senhor, não ajudei ninguém. Então, está pagando com a mesma moeda que você fez quando estava lá. Agora que você está necessitado, quer que todo mundo te ajude? E quando você estava bem, não queria ajudar ninguém, agora está aí murmurando do quê? A lei da semeadura e da colheita. Que Deus nos abençoe, que esta palavra tenha falado ao seu coração em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus, depois eu faço a oração e dou a bênção apostólica encerrando o culto. Gostaria que nessa semana você agisse com generosidade, com benignidade para com as pessoas, principalmente com aquelas que você não conhece, com aquelas que você nunca viu, mas pessoas que vão se deparar diante de você, e Deus vai tocar no seu coração dizendo, vá lá, abençoa aquela pessoa, abençoa aquela pessoa. Faça algo por ela. E se ela perguntar, por que você está fazendo isso? Você vai poder dizer, porque um dia Deus, Ele fez algo que eu não merecia. O quê? Ele me deu vida eterna. Ele me deu salvação. Então o que eu estou fazendo por você é muito pouco, diante daquilo que Deus pode fazer por você. Você abriu a porta para o diálogo. E você poderá falar do amor de Cristo para aquela pessoa, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a nos tornarmos pessoas benignas, jamais malignas, jamais, mas sempre benignas para com os outros. Gestos de gentileza, de doçura, com desejo de abençoar muitas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Que não haja aquele sentimento retraído, fechado, de medo de abrir mão de alguma coisa. Não, Pai, não. Mas sejamos agraciadores, abençoadores. Quantas pessoas guardam tantas coisas em casa, inúteis, não tem mais serventia para elas, ó Deus, ocupando espaço no guarda-roupa, na cozinha, nos armários. E quantos necessitados lá fora? Saibamos doar mais, saibamos nos apegar de coisas para abençoar outros em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, para que nessa semana, todos estes que estão ouvindo esta palavra aqui no auditório, no santuário, ou pela internet, ou pela televisão, que diante delas pessoas sejam colocadas, para que elas possam manifestar a bondade dos seus corações. E se há alguma mágoa, ressentimento, amargura, ódio, ira, que pelo fruto do Espírito Santo, benignidade, elas sejam levadas a perdoar e a restaurar relacionamentos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que fala e fala ao nosso coração.
Bendito e exaltado seja o teu glorioso, excelso nome. Louvado seja o Senhor. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Eu vou à porta, dê um abraço que está ao seu lado, Deus abençoe a todos, ótimo domingo na presença do Senhor. As salas terminam nas salas.